Senhor bendito, Deus santo, nós louvamos o teu nome pelo culto, pelo momento que o Senhor nos proporciona de nos colocarmos diante de ti, pelo perdão auferido a nós dos nossos pecados, pela excelência de podermos falar e ler a tua palavra, pela grandeza que o Senhor nos oportunizou de proclamarmos aquilo que cremos, confessarmos aquilo que está posto perante o nosso coração e que tem orientado as nossas mentes no teu caminho. Agora nós te pedimos, ó Deus, que abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que nós possamos compreender a tua palavra. Ainda nos lembramos de te render glória, louvor e honra pelos dízimos e ofertas que nesta noite foram tragos para a manutenção do teu trabalho, para a manutenção da tua casa. Isso prova, ó Deus, o quanto nós zelamos pelos bens da tua casa, por aquilo que te pertence. Afinal, possamos dizer ao coração aquilo que o Senhor mesmo exclama na palavra. Ora, Senhor, o zelo da tua casa pôde, portanto, nos consumir. Ó Deus amado, agora fala ao nosso coração. Assenta, Senhor, os nossos ouvidos na tua presença, para que eles possam escutar aquilo que o Senhor há de nos dizer. Usa-nos com graça perante o Senhor, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra e verdadeiramente sairmos daqui com o coração em felicidade, sabendo que o Senhor conosco falou. Assim, ó Deus, nós te louvamos com esta oração e a fazemos através de Jesus Cristo, Senhor, que vive e que reina para sempre. Amém. Irmãos, a sua Bíblia esteja em mãos. Gostaria de lhe convidar para que você possa abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5 ao verso número 11. Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 11. Lemos, irmãos. Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos. Possamos nos assentar agora. Esse período que a gente vive na sociedade, esse período de tempo, né, nós geralmente achamos assim, chamado de período natalício. A palavra Natal, ela vem da palavra nascimento, né? E quando nos referimos em agudo à palavra Natal, é obviamente que estamos falando do Natal de uma pessoa sublime, de uma pessoa extremamente soberana, revestida de grau, número de autoridade que é incontável a qualificação do seu poder. De fato, nós estamos nos referindo ao Natal de Cristo, o Natal de Jesus. Então, esse período então se reveste de luzes, de cores, principalmente em tons verde e vermelho. Afinal de contas, a tradição que nós recebemos no Natal é uma tradição anglo-americana, ou seja, inglesa e americana.
há que se dizer também uma tradição europeia. Então, quando falamos de Natal, estamos falando do nascimento de Jesus, e é por isso que o mundo, quase que por inteiro, não falo por inteiro, porque você tem aí as nações que compõem um bloco árabe que pouco se lixam para essa época do Natal. Então, quase que o mundo inteiro, portanto, ouve falar do Natal e, portanto, celebra, comemora. E eu gostaria de ver com vocês hoje, aqui no capítulo 2 do livro de Filipenses, sobre o que a Escritura, portanto, pontua sobre o Natal. Segundo, sobre o que a Escritura pontua sobre Cristo, o personagem do Natal. Terceiro, o que o Natal e Cristo têm a ver, portanto, com a nossa vida. Então, esses são os 3 pontos que nós iremos trabalhar na mensagem desta noite. E antes de ir diretamente para trabalhar aqui o texto com os irmãos, uma vez que já foi lido, você deve ter percebido que dificilmente algum leitor apressado ou algum leitor com certa vigilância observará que o texto vai falar sobre Natal, né? Mas é basicamente sobre esse fundamento que o texto está tratando, sobre o nascimento de Cristo Jesus. Mas como eu disse, antes de ir para o texto, deixa eu lhe falar algo sobre Natal. E aqui eu quero generalizar o Natal de todos nós. Um dia nós nascemos, então cada um de vocês tem um Natal. Por exemplo, o meu Natal é no dia 26 de fevereiro. É o dia do meu nascimento, 26 de fevereiro de 1982. Tenho, portanto, 36 anos, esse é o meu Natal. Daqui a 2 meses estarei, basicamente, comemorando, queira Deus, queira o Senhor, se assim aprover a Ele, mais uma vez eu estarei comemorando o meu Natal. O Natal de vocês aqui bem o sabem. O Natal que eu sei aqui, o outro é da minha esposa, no dia 20 de setembro de 1988. Acertei? Ela ficou triste porque eu disse a data, o ano, né? 88. Bom, eu sei do meu Natal, eu sei do Natal dela, o Natal de vocês o sabem, vocês o comemoram. Eu sei que vocês comemoram. Eu comemoro o meu Natal. Às vezes eu comemoro em casa, às vezes eu não saio para canto nenhum. É uma coisa minha mesmo, fico em casa mesmo. Gosto de... Josi sabe, ela pode dizer isso, eu sou muito caseiro. Só às vezes que eu estou um pouco fora de casa é que eu vou ver meus amigos e ali eu comemoro junto deles. Saio para algum local, eles comemoram comigo, eles se alegram comigo, eu me alegro com eles. Esse é o meu jeito de comemorar o Natal. Mas afinal de contas eu comemoro. Você tem o seu jeito de comemorar o seu Natal. Você chama os seus amigos para a sua casa, faz um churrasco quando pode. Aqueles que podem fazem uma festa, vão para algum local privado, se cercam dos seus amigos e efusivamente comemoram a data do seu nascimento. Há quem seja um pouco mais parado em relação a isso e às vezes comemora o seu Natal apenas com o seu núcleo familiar. Mas olha, não interessa, o que interessa é que você comemora o seu Natal. Você comemora, portanto, o dia do seu nascimento. Falar sobre o Natal de Cristo é falar que a igreja hoje, moderna, ela comemora o nascimento de Jesus. E a prova disso é que boa parte dos cristãos revestem as suas igrejas com aqueles luminares que nós chamamos de pisca-pisca. Coloca até dentro da igreja enfeites em vermelho e em tom verde, que por sinal eu acho isso muito bonito, meu irmão. Eu já disse aqui a alguém, se eu tivesse condição, eu colocava árvores dentro da minha casa por inteira. Você abria a geladeira com uma árvore de Natal, com pisca-pisca, eu acho aquilo muito bonito. Eu acho lindo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, então, parte da minha família é católica, parte da minha família é judia. A parte católica comemorava efusivamente o Natal, e a parte judia comemorava uma festa que também cai no mesmo dia de Natal. Então juntava as duas festas e o colorido dentro da minha casa era perfeito. Eu me lembro que tinha uma árvore de Natal enorme, feita de plástico, com as bolinhas que a gente não podia tocar nela, que elas se quebravam. E às vezes as minhas tias, minha mãe, meu pai tinham um certo cuidado para que eu não chegasse perto daquela árvore de Natal. Mas de tal forma que todos os anos aquela árvore era montada. E eu me lembro que criou-se uma tradição dentro da minha casa de montar aquela árvore juntamente com todos os sobrinhos. Então as tias pegavam
pedaços daquela árvore em plástico. Cada sobrinho então pegava galhos e a gente ia montando aquela árvore. E a gente tinha a certeza que antes do dia 25 a nossa árvore estava pronta. Basicamente ali por volta do dia 20, 21 a gente começava a montar as pecinhas. E antes do dia 25 a gente colocava a árvore de Natal, os pisca-pisca. E embaixo, onde ficavam as bolas e os presentes, já não havia mais as bolas, porque geralmente aquelas bolinhas quebravam. A gente colocava variavelmente na parte de cima. E eu gostava tanto daquilo que eu tinha prazer em me esconder atrás da árvore de Natal da minha casa. Até quando eu pegava o prato de almoço, eu retirava da mesa e corria para ali, para a árvore de Natal. Eu também fazia isso na janta. E quando meus tios viam aquilo, às vezes reclamavam, às vezes sorriam. Mas tudo era festa e havia uma comemoração grande também na minha casa sobre o Natal. E aí eu gosto, realmente eu acho isso muito, muito bonito. Talvez eu não concorde em você iluminar a igreja com bolas, com árvores. Eu não sou muito chegado a isso, mesmo porque a Escritura Sagrada, em nenhuma parte dela, ordena que isso se faça na igreja e principalmente para o culto. Pelo contrário, a Escritura Sagrada, quando vão definir essa expressão de culto, diz que o culto é algo muito simples. Afinal de contas, se tem alguma coisa que deve brilhar na igreja, não é a árvore, nem é o lustre, pelo contrário, é Cristo. É Ele que deve ser o centro das atenções dos crentes. Mas eu não quero me trancar sobre isso, também não quero falar sobre isso. Eu quero falar que quando chega o Natal, geralmente nós comemoramos e comemoramos muito. Quer o nosso Natal, quer o Natal de Cristo, nós comemoramos. Mas uma pergunta que nós deveríamos fazer à Escritura Sagrada é: o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que a igreja historicamente fez com aquilo que a Bíblia disse? E eu quero lhe dizer algo: a Bíblia fala sobre todas as etapas da nossa vida. Não se engane, a Bíblia fala de todas as etapas da nossa vida. Pelo contrário, não somente se engane, também não se iluda em não contar com as Escrituras para saber daquilo que lhe aguarda. Cristo certa vez advertiu os discípulos, advertiu também os apóstolos, dizendo: errais, e erram porque não conhecem as Escrituras, porque diz o texto, porque dela, da Escritura, demanda o poder de Deus. Então, portanto, quando olhamos as Escrituras Sagradas, quando olhamos o texto da Palavra do Senhor, nos deparamos com verdades que falam a nossa vida e que diz respeito também às nossas práticas. E é interessante, irmãos, enquanto que eu disse aqui que nós comemoramos e comemoramos muito sobre o Natal, deveríamos nos perguntar também o que é que a Bíblia fala sobre o nascimento de Cristo. E você já deve ter na incumbência da sua mente aquilo que diz os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos que são chamados de sinóticos. A palavra sinóticos significa evangelhos quase que idênticos ou iguais. Quando você lê Mateus, quando você lê Marcos, quando você lê Lucas, você parece que está lendo a mesma história. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre o nascimento de Jesus. E você pode perceber assim: será que eles falam com efusiva alegria, com ânimo sobre o nascimento de Jesus? Pouco Mateus fala sobre isso, Marcos também vai falar muito pouco sobre isso, Lucas menos ainda. Lucas apenas narra a história de que de fato Jesus nasceu, que recebeu visita dos pastores do campo, depois de certo tempo recebeu a visita dos homens que vieram do Oriente. A Escritura vai dar a palavra para ele de anciãos que vieram do Oriente. A tradição cristã os chama de magos. Mas a palavra correta é a palavra ancião, ou seja, três pessoas por demais experimentadas pela idade e pela ciência também foram visitar a Jesus. E ao visitar a Jesus levou presentes, um total de 3, ouro, incenso e mirra. Eu já tive a oportunidade de pregar aqui na igreja o que significa ouro, incenso e mirra. Você deve saber que Jesus Cristo porta sobre si, eu não vou falar sobre isso, mas deixa eu só tocar um pouquinho sobre esse presente que Cristo recebe, ouro, incenso e mirra. O ouro é uma representação do reinado de Cristo. Então, quando Cristo recebe ouro, era juntamente esse presente que reis passavam a reis.
Então é por isso que alguns, dentro da tradição cristã, dizem que aqueles 3 anciãos que visitaram a Cristo não somente eram anciãos, não somente eram magos, mas eram também reis, porque a saudação de um rei para um rei era lhe presenteando com ouro. Você deve lembrar do encontro célebre que houve entre 2 reis no Antigo Testamento. Aliás, reis no sentido de serem governantes, mas você tem a rainha de Sabá e você tem o rei Salomão. E quando a rainha de Sabá se encontra com Salomão, de tantas especiarias que ela levava para ele, uma se destacava, ela levava para Salomão ouro, para que o templo do Senhor pudesse ser ainda mais edificado, ou melhor edificado. Então, você sabe que quando Cristo recebe ouro daqueles anciãos, é porque há uma simbolização e cumprimento da Escritura. O ancião está dizendo assim: eu estou perante um rei, e é por isso que eu estou presenteando a ele com ouro. Você perceba também que ele também recebe incenso. Você sabe que o incenso no Antigo Testamento era usado por um único profissional, que ao entrar no templo do Senhor fazia com que toda a casa do Senhor recebesse um aroma diferente, e os homens que estavam ali adorando a Deus sabiam que a presença do Senhor estava, portanto, naquele local. Então, quem fazia uso disso aí era o sacerdote. Então, um dos anciãos também presenteia a Cristo com incenso. É que ele está querendo dizer o seguinte: ele não somente é rei por receber ouro, mas também ele é o quê? Ele é sacerdote. E é isso que o texto de Hebreus, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vai nos dizer que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que fez um sacrifício atroz por nós. Ele que foi colocado na cruz para, portanto, redimir os nossos pecados. Ele, portanto, fez o sacrifício perfeito, o sacrifício completo e o sacrifício eficaz. Então, quando o ancião leva para Cristo o incenso, é porque ele também está o chamando de sacerdote. Mas ele recebe também um terceiro presente. Ele recebe mirra. Desculpa, irmãos, mirra. Ele recebe mirra como presente. Você sabe que a mirra é um óleo que serve para ungir. E lá no Antigo Testamento, por exemplo, o rei Davi foi ungido rei. O sacerdote também foi ungido sacerdote. O profeta Natã, quando foi ungir Davi, derramou óleo sobre sua cabeça. Moisés, como profeta, também ungiu a Arão, seu irmão, como sacerdote. Aí vocês devem lembrar do salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vai falar do óleo que desce sobre a barba de Arão, lá o salmo de número 133, 133, né? Quem era que usava esse instrumento? Era o profeta. O profeta era aquele responsável por ungir alguém. Então veja, quando um dos anciãos chega para Cristo e lhe dá de presente a mirra, o que ele está querendo dizer com aquilo? Ele não somente é rei, ele não somente é sacerdote, ele é também profeta. Então, está falando do tríplice ofício de Cristo: rei, sacerdote, profeta. Mas, como eu disse, eu não quero me deter sobre isso, não. Eu quero me deter sobre o que a Bíblia vai dizer sobre Natal, o nascimento de Jesus. E parece contraditório. Deixa eu lembrar aqui do oposto ao natalício. É o fato fúnebre, né? Quando um ente querido seu morre, você não vibra. Talvez, por mais que você não goste dele, você lamenta a perda daquela pessoa. E principalmente quando nós amamos ou temos algum tipo de afinidade com alguém. Quando alguém perece, então a gente nos descai o semblante. Eu me lembro aqui de duas mortes, aliás, de três, que muito me chocaram. Uma eu tinha em 1989, eu tinha 7 anos de idade, era muito pequeno, e eu tinha um tio que gostava muito, irmão do meu avô, o seu nome era Joca, eu chamava ele de tio Joca, e ele morreu muito novo. E eu me lembro que lá na nossa casa, tinha uma parte da casa que eu amava brincar.
que era um salão tipo oval. Eu pegava meus brinquedos e levava para aquele salão, a parte da casa, e brincava o dia inteiro, se possível. E eu não sabia que meu tio havia morrido. E nesse dia eu tinha dormido na casa do meu avô, e o seu caixão chegou na casa. Eu não sei o que houve, mas eu acordei muito cedo. Desde pequeno eu tenho um problema de insônia. E por volta de 5 horas da manhã eu me acordei. E saí da minha cama, peguei os brinquedos que estavam do lado, coloquei debaixo do braço. Outros coloquei dentro de um saco e fui correndo para o salão oval da casa. Quando abri a porta, um caixão. E eu me lembro que eu tomei um susto porque eu estava sozinho. E eu coloquei os brinquedos de lado, fui lá na ponta do caixão. E, para o meu desespero, quando eu olho para o caixão, é meu tio ali morto. E eu já caí em choro, gritando. E minhas tias vieram, meu avô veio e me pegou pelos braços, me tirou lá daquele local e levou para outra parte da casa. E foi me consolar. E eu tinha acabado de saber que tinha perdido meu tio. Aí foi minhas tias foram me falar, eu era uma criança, foi me contar que ele havia morrido e tudo mais, a causa da morte. E para mim ali foi muito traumático. Aquele foi um dos piores dias da minha vida. Depois, quando eu perdi no ano de 2000 o meu avô, e no ano de 2001, na mesma data, no mesmo dia que meu avô tinha morrido, minha avó morre também, né? Um ano depois, minha avó morre. Então a gente está ali, naquele momento de muito lamento. Foram as 3 percas que muito me marcaram na minha vida. E por sinal a gente não comemora esse tipo de coisa, a gente só lamenta e chora profundamente. Meu avô e minha avó, porque me criaram como filhos. Então meu avô era como se fosse meu pai e minha avó como se fosse minha mãe. Tem uma música lá do Zé Ramalho que é chamada de Avorrai. Zé Ramalho conta que foi criado pelo seu avô, e o seu avô o criou como se fosse o seu pai. Daí ele fazia uma música chamada de Avorrai, avô pai. Era o mesmo sentimento que eu tinha pelo meu avô. Ele foi meu avô ao mesmo tempo que ele foi também o meu pai. Na perca dele eu me abalei muito. Nessa época eu já fazia universidade, morava na cidade de Recife, e quando, confesso aos irmãos que a angústia, a dor era tão grande que eu relutei comigo até mesmo de voltar para Recife. O meu mundo ali havia acabado, mas acabei voltando, me formando e hoje estou aqui. Bom, essas foram as mortes que marcaram a minha vida. Você tem as mortes que marcaram a sua. E você sabe que você não comemora a morte de ninguém, até mesmo do seu inimigo. Quando você sabe que seu inimigo morre, literalmente até você lamenta por isso, né? Mas só que a igreja não faz isso. A igreja faz justamente o inverso. É isso que a beleza desse texto agora vai nos mostrar. É que a igreja cristã, ela nunca comemorou o nascimento de Cristo. Nunca. Essa tradição de comemorar Natal é uma tradição recente. Ela não é uma tradição eclesiástica, pelo contrário, é uma tradição do comércio. Segundo, a igreja sempre comemorou a morte de Cristo. A igreja nunca, jamais lamentou a morte de Cristo. Mas ela sempre comemorou a morte dele. Veja como é diferente. Nós comemoramos o nascimento e lamentamos a morte. Enquanto que a Escritura nos diz que a igreja não comemorava em nada o nascimento. No entanto, vibrava com a morte de Cristo. De tal maneira que a igreja comemora tanto a morte de Cristo, eu não sei se você sabe, mas por 52 vezes no ano a igreja comemora a morte de Cristo. Dominicalmente, é por isso que a igreja se reúne aos domingos, é porque ela está comemorando a morte de Cristo. Não somente a morte, mas também o fato da sua ressurreição. E é isso que eu gostaria de ver com você no texto, o que é que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso. Então, observe aí os versos 5 a 7 do capítulo 2 de Filipenses. Eu vou trabalhar com você esses textos de forma bem expositiva, de forma também exegética. Eu vou explicar para você o texto passo a passo. Então, verso 5 ao verso de número 7. Observe o que é que o texto diz. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento,
que houve também em Cristo Jesus. Veja, quando ele está se referindo aí a sentimento, está se referindo a uma parte do corpo humano em que nós comemoramos ou lamentamos alguma coisa. Ele está se referindo às entranhas. Então veja, ele está dizendo assim, das suas entranhas salte o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não sei se você está lembrado de uma parte que Paulo diz assim: amai-vos com entranháveis afetos. A palavra entranhável vem de entranhas. É a parte do corpo humano onde a gente sente alguma coisa. Ou a gente exulta, ou a gente lamenta. Então, quando ele fala aqui no verso de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, ele está exclamando para as entranhas. Ele está dizendo assim, que vocês de fato sintam aquilo que Cristo sentiu. Ele diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele está dizendo assim, que habita em você o mesmo sentimento que também houve em Cristo. A pergunta é, que sentimento é esse? Aí você agora vai para o verso 6, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, ou que existindo em forma de Deus. A palavra existir aqui é existindo antes, existindo agora e existindo sempre. Então, que sendo em forma de Deus, ou que existindo na forma de Deus. Então, Cristo é Deus para Paulo. Aí ele usa agora um sentimento pelo qual deve habitar no nosso coração. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. A palavra usurpar é tomar para si. Então o que Paulo está dizendo é que ele, Cristo, não tomou para si nenhum ato de divindade. Ele é o próprio Deus, ele não precisou sonegar, tomar, roubar, trazer para si nada que haja na divindade. Ele é a própria divindade. É isso que Paulo está querendo dizer. Agora, por que ele está dizendo assim? Por que Cristo não toma para si nada que há na divindade? Aí ele explica no verso final da primeira parte, verso 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ou seja, ele está dizendo assim, toda a sua reputação, toda a sua honra, ele deixa de lado. Ele põe à parte. A palavra reputação aqui pode ser trocada por uma palavra equivalente chamada glória. Então, se você ler da seguinte maneira, mas fez a si mesmo de nenhuma glória. Quando é que ele não fez a si mesmo de nenhuma glória? Paulo explica na continuação do verso 7. Quando tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em outras palavras, quando nasceu. Ao nascer, ele deixa a sua glória. Irmãos, biblicamente, nós falamos dos estágios de Cristo. São dois. Os estágios de humilhação e o estágio de exaltação. O estágio de humilhação se dá a partir do momento em que ele nasce, no momento em que ele é concebido no ventre de Maria. E por que isso é um estágio de humilhação? É porque ele deixa de estar perante a divindade para estar entre os homens. Ele deixa de contemplar a santidade para conviver com o pecado. Então veja, o estágio de humilhação é a partir do momento em que ele abandona toda a sua glória, ele se despe da sua glória, ele retira a sua glória de si para encarnar em figura humana.
É por isso que, ao ler esse texto e compreender o que o texto está dizendo, historicamente, a igreja cristã, ela nunca comemorou o Natal. Porque ela sabe que comemorar o nascimento de Cristo é comemorar a sua humilhação. É destacar aquilo que ele sofreu pelos homens. É não exaltá-lo como Deus, mas é contemplá-lo como servo. Então, olhando para esse Jesus que a Escritura Sagrada mostra claramente para nós, veja, ele não tem nada do que comemorar. Nós o temos. Nós o temos. Porque o seu nascimento tem um propósito. Veja, todos nós temos um propósito ao nascer. O nosso propósito é chamado propósito trino. Primeiro, nós nascemos para a glória de Deus. Então, alguém que nasce, e se for crente, em especial um cristão, ele nasce para adorar a Deus e glorificar o seu nome. É isso que os nossos padrões de doutrina nos ensinam. Segundo, nós nascemos para sermos santos. Nós não somente nascemos para adorar a Deus, mas nós nascemos para sermos santos. Daí o mundo, ao observar um cristão, e dizer assim, ele é diferente, porque olhando para ele, nós o encontramos diferente de nós. Enquanto nós vivemos em impiedade, ele vive para a glória de Deus. Ele é santo. Então, o primeiro motivo pelo qual você nasce para a glória de Deus, glorificar o nome do Senhor. O segundo, para viver de forma santa. O terceiro, para a sua felicidade mesmo. Para o bem do seu prazer. A santidade lhe leva a ser feliz. Lhe leva a ser feliz diante de Deus, diante dos homens, consigo mesmo, gozando de todos os benefícios que de antemão o Senhor preparou para você. O que diz Romanos capítulo 8, versos de número 16 e 17. Esse é o nosso tríplice ou trino propósito da nossa existência. Mas para que Cristo nasceu? Observe que o motivo pelo qual Cristo nasceu não é trino, mas é uno. Ele nasce para morrer. Ele nasce para morrer. Ele veio à existência, não foi para ser mais um entre os homens, mas foi para resgatar pecadores da morte eterna, para levar consigo os nossos pecados. Em forma de resumo, o profeta Isaías define muito bem o nascimento de Jesus. Eu gostaria que você lesse comigo o que diz o profeta Isaías, ou preste muito bem atenção naquilo que Isaías destaca acerca do nascimento de Cristo Jesus, o Senhor. Veja, capítulo 53 nos diz claramente o propósito do nascimento de Cristo, a partir do verso de número 4. Veja a glória do nascimento dele. Veja como ele aqui é revestido de muita glória por nascer. Veja a glória. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído ou massacrado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Interessante é que ele, ao usar aqui pisadura, talvez, você sabe quando é que você comete uma pisadura? A pisadura é quando você pisa e deixa uma marca. Por exemplo, tem uma parte da ciência que eu amo muito, chamada de paleontologia. É aquela parte da ciência que trabalha com os fósseis e com as marcas dos fósseis. Veja,
Tem animais descobertos que nós descobrimos toda a sua glória pelas marcas e os registros que eles deixaram. Os dinossauros. Lá na minha terra tem o famoso Vale dos Dinossauros. Desde pequenininho eu fui levado para ver aquilo ali. E tem as pegadas dos dinossauros. E eu amava aquilo ali, eu ficava ali observando. Começa numa parte rural da minha cidade e desemboca numa outra grande cidade, que é a cidade de Sousa. E você tem ali o trajeto dos dinossauros. Não sei se você sabe, o Vale dos Dinossauros aqui na Paraíba é um dos mais importantes vales do mundo. Tem um trajeto inteiro de pegadas de dinossauros, de vários tamanhos enormes, aquelas pegadas uma após a outra. Você fica ali observando aquilo ali na pedra. Você põe o seu pé. Hoje não é mais possível fazer isso, mas quando eu era pequeno, erradamente fazia. Quando ia olhar lá a pegada, colocava meu pé entre a pegada do dinossauro para ficar admirando o tamanho do meu pé com o tamanho da pegada. As marcas que aqueles seres enormes deixaram no leito de um rio e agora estavam petrificadas. Ali são pegadas. Ali são pisaduras. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quais marcas os pés de Cristo deixaram? Não sei se você sabe, mas ele está falando aqui de sangue. Então, ao pisar, ficava a marca do pé, mas a marca do sangue. É isso que o profeta está dizendo. Veja, o motivo do seu nascimento é que ele tomou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele continua no texto dizendo o seguinte, verso 6 agora: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja, a culpa de todos os salvos estava sobre Cristo. O motivo pelo qual ele nasceu foi para tomar sobre si o nosso castigo. Então ele nasce para morrer. Ele é achado culpado, não porque tenha cometido um crime, mas porque ele tomou sobre si a nossa culpa, a nossa dor, o nosso crime. Agora, continue aí observando o que é que Paulo vai continuar expondo no texto de Filipenses capítulo 2. Veja, quando nós falamos agora do nascimento de Cristo, nós estamos falando do propósito pelo qual ele nasceu, para morrer, porque tomou sobre si a nossa culpa. E agora nós vamos descobrir por que a igreja não comemorava o Natal, mas por que a igreja comemorava a morte. Não se comemora a morte de ninguém. Não se comemora. Eu tenho um sonho ainda de conhecer um cemitério. Parece estranho para você, né? É o cemitério de Arlington, nos Estados Unidos. É um campo enorme, esverdeado. E existem lápides lá nesse cemitério de Arlington, de todos os militares que na Segunda Grande Guerra dos Estados Unidos deram a sua vida para salvar o mundo da destruição do nazismo. E não sei se você sabe, talvez não, mas fique sabendo agora, quando você entra no cemitério de Arlington, você não pode fazer nenhum ruído. Porque o cemitério de Arlington tem uma regra e diz assim: nenhum ruído há, a não ser do silêncio. É o silêncio que deve gritar mais alto. Parece estranho, né? O silêncio é quem grita mais alto, em memória daqueles que lá tombaram. Você tem um cemitério completamente verde, gramado, com as lápides brancas, todos aqueles homens que morreram. Eu tenho vontade, um sonho de um dia conhecer esse local. Veja, mas observe, não se comemora a morte de alguém. O que Paulo agora vai mostrar é completamente diferente. A igreja
vibrou com a morte de Cristo. Eu disse para você que o estado de humilhação de Cristo começou a partir do momento em que ele foi concebido no ventre de Maria, obra e graça do Espírito Santo. Mas veja, não sei se você sabe, que o diabo fez de tudo para que o seu arqui-inimigo, Cristo, não chegasse à morte. Tem muitas pessoas que, ao lerem a Bíblia apressadamente, entendem que o diabo fez de tudo para levar Jesus à morte. É o contrário, ele fez de tudo para não levar Jesus à morte. Ele ofereceu a Cristo, por exemplo, o mundo inteiro e todos os reinos. Lembre que quando ele estava no alto do pináculo, uma das propostas que o diabo fez, diz: olha para os reinos e vê, se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Ele fez de tudo para que Cristo não fosse levado à morte. Entre as coisas que ele fez é que ele tentou a mulher de Pilatos para que ela o removesse da ideia, o demovesse da ideia de levá-lo à morte. Eu tive um sonho, e por causa desse homem muito me perturbei, muito sofri. Portanto, não se envolva na morte desse homem. De tal maneira que em certo instante Pilatos se comove com ele e diz assim: me diga uma coisa, sabia que eu tenho um poder para te livrar da morte? E Cristo diz assim: nenhum poder te seria dado se não fosse de Deus do céu enviado. E uma das coisas que Pilatos faz e que o Salmo 26 registra, lembrem do cântico do Salmo 26, diante da inocência, o que é que faz? Eu lavo as mãos. Pilatos lavou as mãos, querendo se isentar até da morte de Cristo. Mas o povo, ensandecido pelos seus pecados, disseram: solta Barrabás, crucifica a Cristo. Veja, o texto agora vai nos dizer que Cristo foi à cruz e morreu. Observe aí atentamente o verso 8, diz assim: e achado na forma de homem, ou seja, concebido na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ou seja, pegando os nossos pecados. Aí ele diz assim: sendo obediente até a morte. Aí ele diz assim: como o homem morre, e morte de cruz. Veja, Jesus agora morre. Agora veja só, deve haver um grande lamento. Paulo vai dizer: não há um grande lamento pela morte da cruz. Atente o verso subsequente, o verso 9. Por isso também Deus o exaltou. Veja, agora Deus o exalta por causa da sua obediência que o levou à morte e morte de cruz. Observe o verso 7, que ele diz assim: por causa do seu nascimento, ele foi vestido de nenhuma reputação. Você sabe que uma das coisas que mais prezamos por sermos homens é a nossa reputação. Eu acabei agora vindo de rodeador e dei esse exemplo lá. Quando eu era mais novo, estudava em Recife, me formei em filosofia por lá, primeiramente. Sou primeiro formado em filosofia, depois em teologia. Aí me formei, estudava lá, e sempre nas minhas férias eu vinha para minha casa. E tinha meus colegas que me conheciam desde infante, e tem sempre aquele colega mais brincalhão, que chegava e tirava brincadeira, e falava palavras: diz aí fulano, e sempre soltava um gracejo. E teve uma vez, quando eu tinha acabado de ser ordenado ministro do Evangelho, fui de férias para a minha cidade. Eu fui ordenado aos 25 anos. Hoje eu tenho 36. Tenho 11 anos de ordenado. Dia 1º de dezembro, sempre eu completo aniversário de ordenação. Então hoje eu tenho 11 anos de ordenado. Então, logo no meu primeiro ano de ordenado, eu fui para minha terra ver meus amigos. E eu me lembro que esse amigo, que é cheio de graça, chegou perto de mim e na frente de um monte de pessoas soltou uma brincadeira comigo. E eu, para não fazer feio, eu peguei na mão dele,
e chamei ele em particular e disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa, e o que eu vou lhe dizer, grave para sempre no seu coração. Você é meu amigo. Você não deixará de ser meu amigo. Pelas palavras que eu vou recitar, você não se torna menos meu amigo. Mas escute só. Hoje eu sou o ministro do Evangelho. E eu tenho uma honra e uma reputação a zelar. Então nunca mais brinque como você brincou. Ele disse: não, nunca mais. Nunca mais eu vou fazer isso. Me desculpe, me perdoe. Não, tudo bem, eu estou lhe avisando isso. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho um nome a zelar. Então, nunca mais brinque comigo da forma que você brincou. E nós continuamos amigos. E quando eu chego lá, ele brinca comigo, mas não brinca como brincou daquela vez. Ele me disse uma palavra que eu não posso nem dizer aqui. Veja só, irmãos, todos nós aqui temos uma reputação a zelar. Coloque o seu nome na rua e você logo fica preocupado. Coloque o seu nome nos lábios de pessoas que você julga que não absolutamente vale nada, e você logo cairá em preocupação. E a primeira coisa que você faz quando coloca o seu nome na rua é a ameaça. E quando você ameaça alguém, você ameaça revestido do poder que você tem. Você diz: não, mas eu sou muito humilde, eu não faço isso. Mentira. Se você disser isso, você é mentiroso. Fale de um juiz que ele chegará para você e vai dizer assim: olha, você não sabe com quem você está mexendo. Refreie a sua língua. Cale sua boca. Tenha cuidado com o que você está falando. Quando você repreende alguém, você repreende pela autoridade da qual você é revestido. E algumas vezes, infelizmente, eu já fiz isso também. Repreender alguém com a autoridade que você é revestido. Tem momento que você tem que dar uma carteirada mesmo. Você não quer, mas tem que dar. Mas o verso 7 está dizendo aqui que ele foi vestido de quê? De nenhuma reputação. É isso que diz o verso 7. O seu nascimento lhe deu o que de prêmio? Nenhuma reputação. Veja, alguém que nasce, que não tem reputação nenhuma. O que é que os adversários podem dizer? Eu nem tomo esse homem como meu adversário, visto que nenhuma reputação ele tem. Nenhuma autoridade ele possui. Pelo seu nascimento, ele não é revestido de nenhuma autoridade. Agora observe o que é que acontece pela sua morte. Verso 8 diz que ele morre na cruz. Finalzinho aí do verso 8. Diz assim: obediente até a morte e morte de cruz. Agora olha o verso 9. Por isso também Deus o exaltou, ou se alegrou, exultou, o ressuscitou da morte. Só foi isso que Deus fez. O exaltou soberanamente, ou seja, o pôs no mais alto estágio. O exaltou de forma soberana. A palavra soberana é uma palavra que é utilizada para reis. Então, o que é que Deus está dizendo? Ele foi exaltado de forma de rei. Agora, olha o que é que o texto agora vai dizer. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veja, antes reputação nenhuma, agora poder excelso. Pelo nascimento, nada. Pela morte, todo poder. Pela morte, todo poder. Agora compreenda pelo que, ou por causa de que, a igreja comemora a morte de Cristo. Comemora a morte de Cristo, porque ele agora tem poder sobre todo o nome. Ele tem autoridade sobre todos os homens. O que diz agora o verso subsequente, verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho
dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja só: anjos, céus, homens, terra e quem? Os mortos. Mortos, vivos e os anjos se curvam perante ele por causa da morte. Veja, a morte de Cristo e a sua elevada ressurreição faz com que agora a corte celestial, a tribuna dos homens e todos os mortos se curvem perante ele. Comemoração da igreja é pela morte e ressurreição de Cristo. E agora observe as contradições dos tempos. O Natal é um ato que se tornou religioso, foi abarcado, abraçado pela religião, um ato meramente mercantilício, de tal prova que o mercado deixa isso de forma muito clara. Veja, a púrpura do vermelho não é por causa do sangue de Cristo, mas é por causa dos trajes de Papai Noel. Veja, é tão mercantilício que o mercado comemora em vendas os presentes que o bom velhinho carrega nas costas, e não a cruz que Cristo levou. Veja, exaltamos mais as hienas, exaltamos mais os veados que carregam o Papai Noel. Eu estou falando do animal. Veja, do que o jumentinho que entrou em Jerusalém. Para você ver quanto o raciocínio mercantilício predomina sobre os homens do que a predominância do texto bíblico. As crianças de hoje conhecem mais o Papai Noel, as suas renas, mais se preocupam com a sua sacola de presentes do que com Cristo e do que a cruz. Nós mais nos preocupamos com um único dia do ano do que com 52 dias, 52 domingos que Deus nos dá para comemorar a morte do Redentor. Veja, a morte do Redentor leva com que todos os homens se curvem perante ele. E o que faz aos crentes? Observe que, como é que nós somos salvos? Abra sua Bíblia rapidamente lá em Romanos capítulo 10, verso 9. Você descobre como nós somos salvos. Escute só. Romanos capítulo 10, verso 9. Pádua faltou hoje, aí você está sem ler aqui no telão da igreja. Mas deixa eu falar para você como você é salvo. Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, aliás, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, veja, serás salvo. Você descobriu como é salvo, né? Olha o que diz o verso 11 agora do capítulo 2. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, o nascimento, a morte e ressurreição de Jesus tem como propósito lhe tirar da morte entre os mortos e lhe levar para a luz e lhe dar salvação. A maior comemoração do Natal de Cristo não é somente pela terça-feira que virá, no dia 25, ou pelo dia 24, enquanto você reúne todos os seus familiares, faz um grande banquete de ceia e celebra o nascimento de Cristo. Mas é dominicalmente, quando você lembra, ele nasceu para morrer, morreu para ressuscitar e ressuscitou pelos meus pecados e agora me concede vida eterna. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Se você pensar em outra coisa, você fugiu do propósito bíblico.
Então, a vida de Cristo deve ser o motivo pelo qual dominicalmente eu me uno a Deus, para que o seu evangelho exalte nascimento, morte e ressurreição do Senhor. E aí, com os lábios, eu confesso a Cristo, confesso a Deus para a minha salvação. Então, Feliz Natal para você, que dominicalmente adora o Senhor e conhece o propósito do nascimento, a finalidade da sua morte e a graça da sua ressurreição. Cristo nasceu para morrer, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e agora nós é que recebemos o presente, a vida eterna. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bendito, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, glorificamos ao Senhor por tamanho cuidado, pela forma como o Senhor nos conduz para a vida eterna. Senhor, nós Te agradecemos porque o Senhor nasceu para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para que garantisse a todos nós o caminho da vida. Portanto, ó Deus, nós Te celebramos, nós Te louvamos e somos completamente dependentes, eternamente dependentes dessa Tua graça, que misericordiamente nos achou e graciosamente nos amou. Ó Deus Santo, expressamos a nossa gratidão em forma de louvor, expressamos a nossa gratidão em forma de oração, expressamos a nossa gratidão nos submetendo à Tua vontade. Senhor Santo e amado, ajuda-nos, abençoa o Teu povo, para que nada falte à Tua igreja. Nós Te louvamos assim com esta oração e o fazemos através de Cristo Jesus, o Senhor, que vive e reina para todos sempre. Amém.